Então, boa noite a todos. Queria agradecer aí, primeiro ao Marcos, né, que se dispôs a estar conosco aí para conversar, e a todos vocês que estão assistindo aí e vão assistir depois, né, porque vai ficar gravada tanto no Instagram quanto depois eu boto também no meu canal do YouTube, para vocês quiserem assistir, tá? Eu venho fazendo algumas lives, Marcos, você acompanhou, né, pelo menos alguma parte de algumas, né, sobre a importância de a gente se preparar para educar filhos. Durante esse período, né, que a gente ficou incluso dentro de casa, a gente teve a necessidade de, muitas vezes, ser o pai, ser a mãe, ser o educador, fazer todas as funções com as crianças, né? Aqui na minha casa mesmo, as escolas foram suspensas dos meninos. Então, a Gabriela teve que estudar como era que dá aula para os meninos, como é que... O Samuel está prestes a chegar na alfabetização, né? Então, ela teve que aprender como ensinar ele. Então, tudo isso mexeu com muitos pais. E eu gosto muito da Universidade da Família, né? O Marcos vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a Universidade da Família, elas são várias áreas que eu acho que são completamente conectadas, né? Eu tenho abordado nas lives a questão da educação de filhos, né? Então, como os pais podem se preparar para educar os filhos. Mas uma das questões que eu acho muito importante é o caráter dos pais, é saber como ser, por exemplo, como é que eu vou ser um homem para poder ensinar o meu filho a ser um homem. Né? E aí entra o ministério que o Marcos tem trabalhado, e aí eu queria que o Marcos pudesse se apresentar e apresentar aí o trabalho que ele tem feito. Graça e paz a todos vocês, né? Primeiro eu queria mais uma vez dizer da honra que é de poder estar aqui com você e também da responsabilidade, né, de estar com todos vocês, tanto os que estão assistindo agora quanto os que irão assistir depois. E para mim vai ser um privilégio poder compartilhar, né? Eu acho que ensinar seria muito ousado da minha parte, mas poder compartilhar com vocês aquilo que Deus tem dado a nós, presenteado a nós. Quando eu falo nós, a minha vida, né? Eu sou, junto com a Gladys, nós somos diretores do Christian Men's Network no Brasil, né? Que é o Hombridade e Mulher Única. Eu cuido de uma frente de homens, que são 11 cursos para homens, e a minha esposa também cuida de uma frente de mulheres, que é o curso Mulher Única, que trabalha a singularidade e a feminilidade da mulher, junto com mais 5 cursos do currículo também que as mulheres usam, né? Para crescerem no sentido do conhecimento da palavra de Deus. Eu sempre digo que não são informações, né? A UDF ela não tem o propósito de transmitir informações, mas revelação da palavra de Deus aos corações. Eu acho que quando a informação não falta, né? Você vai no Google, você tem tudo que você precisa. Mas a revelação, ela vem através do estudo da palavra de Deus. E que nós queremos transmitir para você aqui um pouquinho é daquilo que Deus trouxe, a vida do Edwin Lewis Cole, né? Junto com a Judy Cole, com o Paul Cole e a sua esposa também, a Judy, né? Assim também como o Gary e Marieso, assim como Craig e Jen Hill, assim como também o Chuck e a Jen também trazem os conhecimentos, Tim Elmer, né? Então, são homens que Deus e mulheres, casais que Deus levantou para poder nos ajudar a alcançar aquilo que a gente tanto almeja, que a gente fala muitas vezes, né? Que é filho e filha para a glória de Deus. Então, acho que eu digo sempre, Danilo, que nós somos muito abençoados porque nós tivemos o privilégio, eu com a minha esposa, eu digo que privilégio mesmo, sabe? De termos feito o curso de educação de filhos à maneira de Deus quando a nossa filha tinha 9 meses de idade. Então, fez toda a diferença, né? E depois, quando ela tinha 2 anos e pouco de idade, nós fizemos novamente, porque bateu aquele desespero, que eu sei que só acontece na minha casa, não acontece na casa de vocês que estão assistindo a gente, né? Falei assim, meu Deus, a gente precisa fazer de novo, porque acho que a gente está fazendo tudo errado, né? E aí a gente foi fazer de novo, fizemos o curso novamente, e aí nós entendemos que para que a gente pudesse continuar educando ela nos caminhos de Deus, nós abriríamos turmas. E aí começamos a abrir turmas todos os anos, né? Por um período de tempo, nem sei quantas turmas que eu com a Gladys abrimos, mas fez toda a diferença para a gente, sabe, Danilo? Não tem como a gente criar um filho, né, um homem, aqui o nosso, pelo menos foi o que o Danilo me passou aqui, que é a questão de formar um homem, né, um melhor pai, um melhor marido lá na frente. Então, como a gente vai fazer isso? Sem os princípios da palavra de Deus, certo? É praticamente é impossível. Porque Jesus é nosso maior exemplo, né? Esse currículo, hombridade que a gente trabalha, o objetivo tem como levar esse homem a ser um homem semelhante a Cristo
E um dos objetivos nossos também é formar melhores pais. Quando eu falo pais, eu falo melhor homem, porque Deus colocou sobre o homem a autoridade e é o homem que é o instrumento de Deus para transmitir a identidade tanto do menino quanto da menina. Certo? Tanto já no sentido biológico, né, Danilo? Porque nós somos portadores como homens, né, do X e o Y e a mulher do X. Então, se o homem der um X, vai ser uma menina. Se o homem der um Y, vai ser um menino. Ok? Mas também no processo de crescimento é a figura do pai que determina, que dá orientação no sentido de firmar a identidade do menino e da menina. Então, isso é uma coisa muito fantástica. É verdade. Eu vou dar meu testemunho, né? Eu conheci o Marcos antes de conhecer a educação de filhos, né? E eu não acreditava muito que era possível fazer tudo aquilo que se falava da educação de filhos, até que eu vi a Gabi, né? Que é a filha do Marcos e da Gladys, e eu fiz, poxa, é possível, né? Então, muitas vezes é importante você ver outros casais executando os princípios para você também criar coragem de dizer assim, é possível e eu vou fazer, né? E aí, em educação de filhos, o Marcos e a Gladys pra gente nos inspirou a dizer assim, não, vamos tentar, vamos buscar aprender mais, vamos estudar, porque é possível, né? Então, quem já trabalha com a Universidade da Família, eu acho que às vezes trabalha só com o ministério, é importante que você também estude sobre os outros, porque é algo muito... vai se juntando. A educação de filhos se junta com hombridade, que se junta com CRAU, que se junta com habitudes, que se junta com aliança. Tudo isso a gente precisa. E aí uma coisa que Marcos falou também, que eu acho interessante, só um minuto, Marcos, é que a gente faz um curso e daqui a pouco a gente esquece. Então, a gente precisa fazer novamente, né? Então, eu mesmo do Hombridade já fiz o Homem ao Máximo 2 vezes, de vez em quando eu estou fazendo outros, porque acaba que a gente vai perdendo um pouco aquela essência, né? Pode falar, Marcos. Tem um texto da Bíblia, viu, Danilo, que eu gosto muito, que em Provérbios 19, 27 fala assim, se você parar de aprender, logo você esquece o que você já sabe. Eu estou ministrando esse curso aqui agora, que é Tesouros, né? Que ele fala sobre descobrindo os princípios que determinam o sucesso. Danilo já fez esse curso aqui. E, Danilo, acho que é a terceira vez que eu estou ministrando, se eu não estou equivocado, esse curso. Parece que eu estou fazendo a primeira vez, Danilo. De tanto que Deus tem ministrado a minha... Parece que eu não fiz o curso ainda. Certo? Agora, uma coisa importante que eu queria transmitir para você, o Edwin Cole tem uma frase, o Edwin Cole foi o homem que escreveu, né, todos esses livros, né, Edwin Lewis Cole. E agora eu vou começar amanhã esse grupo aqui, Vencedores, né? Ele fala uma frase que eu gosto muito, ele fala assim, a perseverança sempre sobreviverá à perseguição. O que eu quero dizer com isso? Porque nós estamos falando aqui de formar filhos melhores, né? Esse é o objetivo da live aqui junto com o Danilo. Então, não vai dar o resultado que eu e você como pai, e você como mãe, deseja, se nós aplicarmos os princípios, por exemplo, de educação de filhos da maneira de Deus. Então, eu começo, eu estou fazendo o curso, aí daqui a pouco eu já dou uma afrouxada, então já não aplico mais, já não estou mais não sei o que, tal. E aí o que acontece? A perseverança é que sempre sobreviverá à perseguição. E qual que é a perseguição? A perseguição é nós criarmos filhos igual todo mundo está criando, que está muito claro aqui na sociedade nossa que não está funcionando. Né? Isso está muito claro. Então, por que eu comecemos a live dizendo assim que nós voltamos a fazer? Eu gosto muito quando o Gary Yeso ele fala assim, até parece que eu estou vendo a imagem dele, é um processo. Certo? Então, se não está dando certo, é porque ainda não concluiu. Então, é um processo de repetir, e repetir, e repetir, e repetir. E inculca na cabeça da criança. Então, você começa a formar um homem com o seu filho menino lá quando ele nasce. Ali você colocou um propósito de você gerar um homem. E aí, eu li um livro bem interessante agora, semana passada, Danilo, que mexeu muito comigo, né? Esse livro se chama Contagem Regressiva e Jogando para Valer. Todas as lives que eu fiz aí nos últimos dias, eu falei desse livro aí, né? E Gabriel vai começar a ler hoje. Começou a ler hoje, eu acho. Ah, é? E aquele livro ele começa muito interessante, porque a gente enxerga hoje muitos pais que estão aproveitando essa oportunidade da pandemia para se aproximar de seus filhos, mas tem muitos pais que, infelizmente, não vê a hora das escolas voltarem para se ver
entre aspas, livres dos seus filhos. Verdade. Eu não sei aonde você está se encaixando, mas por que que isso acontece? Por que que às vezes isso acontece? Por que que os pais perdem a paciência? Porque como a gente aprende na lição dos macacos, né? Tanto no Educação de Filhos como no Como Criar Seus Filhos, é que você está com os macacos todos sobre os seus ombros. Então, chega às 9 horas da manhã, o pai e a mãe estão estressados, cansados. Por quê? Porque o filho levantou, aí ele pergunta, já escovou o dente, já trocou pijama, já arrumou a cama, já preparou o material, já comeu o pão, já guardou a louça, já lavou o copo, já fez isso, já fez... Quem está pensando, né, Danilo? Uhum. É o Tudo é pai, o pai, né? é a mãe. Então, você fica completamente estressado. Agora, quando você aplica os princípios, e isso é um treinamento, ok? Você vai perceber o quão mais leve é educar os filhos. Não estamos dizendo que não dá trabalho, É certo? difícil. Vai dar trabalho, mas lembre, eu e você, como pai, você que é mãe, temos em torno de 20 anos para influenciar nossos filhos, certo? E a minha filha vai fazer, semana que vem, 18 anos. E aí, nesse livro do Contagem Regressiva, ele pede para você colocar num pote, né, cada semana uma marble, uma bolinha de gude, certo? De 0 até 18 anos. São 936 bolinhas de gude, certo? Que você usa. Queria dar boa-vinda ao Marcel, meu secretário aí, está me ajudando hoje na live aí para poder tentar ajudar nas respostas. E aí, 936, então, quer dizer, eu só tenho mais uma. Entendeu? Ou seja, o Danilo, né, se pegar os 6 anos do Samuel e os 4 anos, quer dizer, aí quando você faz essa mudança de hipótese, você pega 936, pega 6 anos, divide por 12, ou melhor, multiplica por 12, Por 12. né? 6 vezes 2, 12, vai dar 72 semanas, vai tirar 72 peca, bolinhas, né? Lá no sul é bolinhas, peca, né? Não sei como é que é na sua cidade, né? O bolinha de gude. Você vai Bolinha de perceber gude, né? como já passou o tempo. Já. Certo? Então, ou seja, nós estamos numa contagem regressiva. E aí ele fala no livro, que são 2 livros, né? Que fala, um é contagem regressiva e o outro jogando para valer. Que você está jogando um jogo que é para valer. Aí ele fala dar tempo com tempo. Então, não é dar um tempo de qualidade uma vez por semana, uma vez por mês. É dar tempo de qualidade com tempo, ou seja, com perseverança, certo? Aí ele fala para que você também dê amor com tempo, certo? Aí você dê a ele, forme uma história com tempo, dê palavras de encorajamento, palavras de bênção com tempo, certo? Aí ele fala para você construir essa questão de tribo, ele faz parte de uma família com tempo. Fazer diversão com tempo. Então, você vai construindo isso na vida dos seus filhos. Agora, eu queria, né, voltar aqui para o assunto de homem. Nós, na nossa geração, né, muitos de nós não aprendemos a ser homem. Nós aprendemos a ser homem da seguinte forma, com os exemplos que a gente tem. Né? Com o pai, às vezes o pai não teve uma boa educação porque veio numa fase difícil, veio numa fase complexa, né? Ou com os homens que cercam, nós somos frutos do meio, mas Deus deixou na sua palavra princípios e verdades, certo? Que são fantásticos. Eu queria aproveitar, Danilo, se você me permitir, certo? Eu queria apresentar, porque nós dentro do currículo Hombridade, nós temos um currículo, certo? Que nós queremos sugerir a você, ok? A você que é pai homem, ok? Para poder ensinar os seus filhos. Acho que está faltando um que eu acho que eu não trouxe aqui, certo? Então, nós indicamos para o homem, para você, porque qual que é o meu sonho de formar homem, sabe, Danilo? De formar meninos e homens. É que nós, homens mais velhos, possamos ensinar os homens mais novos a se tornarem homens. Uhum. Então, para mim fazer isso, eu preciso aprender, eu preciso buscar o conhecimento. Um abraço, Jacó. Jacó lá do Rio de Janeiro, Marcelo Beccaro aí está com a gente, né? O Quinta também está com a gente, aí o Rafa, muito bem. Então, nós indicamos para que os homens mais velhos comecem com esse curso, coragem. Ok? Porque são princípios, né? E o coragem para a gente, lições, uma das lições que eu mais gosto aqui, ele fala assim, não despreze a sua mocidade,
Ele fala sobre coragem, sobre homens banana, sobre sexo. Ele vai falar como experimentar a libertação, um homem invisível que está dentro de você, muito trabalho, pouco resultado, ceder, curvar-se ou comer, morrer dentro de queimado. Eu amo essa lição aqui, porque fala sobre 3 homens da Bíblia, né? Ananias, Misael e Azarias, certo? Escreva na sua bermuda, e os vencedores são aqueles que nunca desistem. Então você começa a trabalhar comportamento. Depois nós ensinamos sobre caráter, tesouro. Certo? Depois do tesouro, nós ensinamos sobre integridade sexual. Eu não trouxe o meu material, se eu não estou equivocado, não trouxe o meu material de integridade sexual. Uma revolução chamada pureza. Depois nós falamos sobre sonhos. A vida de José, que foi governador do Egito. Certo? Depois nós falamos sobre vencedores, não são aqueles que nunca falham, mas aqueles que nunca desistem. E o que eu gostaria? Que esses homens, ensinando, certo? Esses princípios de Deus. Esse livro aqui da Universidade da Família, para você que tem filho homem, eu gostaria muito de indicar esse livro aqui. É um dos livros que eu mais gosto da Universidade da Família, do Robert Lewis. Formando Cavaleiros para os Dias de Hoje. Esse livro aqui, ele vai falar sobre princípios que você vai fazer, vai usufruir da palavra de Deus para formar do seu filho um homem. Certo? E aí você imagina você pegar esse menino aí de 15 anos, viu, Danilo? Com 15 anos você começa a trabalhar, então você vai trabalhar 2 anos e meio a 3 anos, e aí quando você completar isso, você combina com uma cerimônia de honra, certo? Dizendo assim, você agora é um homem. Um homem. Você agora, eu estou liberando você para a fase adulta. Cara, isso é um negócio assim extraordinário. Verdade. Entendeu? Ou seja, você está sendo intencional. Porque para você formar do seu filho um homem e da sua filha uma mulher, você precisa ser intencional naquilo que você faz. Ou seja, você sabe a direção. Você sabe para onde que está indo. Entendeu? Então é isso que nós queremos ajudar você, como Universidade da Família, a esses conhecimentos. Por quê? Porque daí você vai começar a colher frutos. Sabe, gente? Eu poderia, às vezes até é estranho, né, a gente falar disso assim, mas uma das coisas que eu queria só ler um texto para a gente, tá até no livro Homem ao Máximo, tá? Eu estou pegando aqui um livro, texto do Homem ao Máximo, que ele fala assim, ó, por que eu queria falar isso para você? Deixa eu só dar uma justificativa. Por que eu vou falar isso para você? Por quê? Porque os princípios que eu e você aprendemos, eles só vão funcionar se eu e você colocarmos fé naquilo que estamos aprendendo e colocarmos em prática. Sabendo que muitas vezes o resultado não é imediato. Sabe, Danilo, quando minha filha tinha 2 anos e pouco, aí eu cheguei para um casal de líderes nosso do GFI, né, lá de Joinville, o Jair e a Giza, né? E aí eu cheguei para eles e falei assim, não está dando certo. Não está funcionando. E aí ela, como já tinha mais experiência, por isso que é bom essa questão de você com o líder, chegou para mim, Marcos, é um processo. Por isso que eu nunca esqueço disso. Ela está em treinamento. E aí eu lembro que acho que ela devia ter uns 2 anos, sabe, Danilo? Acho que ela ia fazer 2 anos, alguma coisa assim. E eu estava ensinando ela a guardar os brinquedos. Então eu lembro que uma vez, Danilo, eu sentei na sala e fiquei 2 horas com ela até que ela guardasse todos os brinquedos. Então eu só estava lá sentado com ela, mas eu não colocava o brinquedo lá, eu ficava esperando ela. Demorou 2 horas. E aí depois disso eu cheguei para a Giza e falei, Giza, mas não está dando certo. Ela falou, Marcos, é um treinamento. Aí, quando ela fez 2 anos de idade, o meu sogro veio lá, a gente foi fazer um bolinho para ela, tal, tudo, e ela pegou o baldinho do Lego e virou tudo. Sabe, Danilo? E virou e brincou como toda criança normal. Falei, tá ok, beleza. E eu conversando com o meu sogro, quando eu vejo, Danilo, eu olho para ela estava terminando de guardar todos os Legos no balde sem ninguém falar. Cara, aquilo foi como se desse um nitro em mim, sabe? Uma injeção, assim, uau! Falei, tá dando certo. Sabe, aquela coisa que Deus mostra para você assim, continua a perseverança, sempre sobreviverá a perseguição. Então, o que eu quero dizer isso com você, pai? Às vezes você olha para mim assim, Marcos, você não conhece o meu filho. De repente, o meu filho só quer videogame, o meu filho só quer isso, o meu filho só quer ficar trancado no quarto, o meu filho não quer me dar atenção.
Sabe, uma das coisas lindas que eu aprendi dentro da educação de filhos é nós, pais, sermos o canal de Deus para estabelecermos uma ponte de confiança entre o coração do filho e o coração do pai. Para construir uma ponte, eu queria que você pegasse a ponte de concreto mesmo. Então, vai os mergulhadores, vão lá pesquisar como é que é o solo, e vão lá e começa a cavar aquilo lá, e começa a fazer, né? Não estão vendo nada, mas estão colocando os fundamentos, depois aquilo vai erguendo, e dá um trabalho, às vezes, de mais de ano para construir ponte, depende do tamanho da ponte, vai 2, 3, 4, 5 anos para construir uma ponte. Mas depois que ela foi construída, ela fica linda, maravilhosa, e ela pode transmitir, ela vai sempre levar e trazer emoção, relacionamento, paixão, instrução, sabedoria, sabe? É uma coisa linda que acontece. Então, eu queria que você, assim, ó, não desistisse, porque diz assim a palavra de Deus: temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Então, o que vai fazer a diferença é aquilo que a gente aprende da palavra de Deus ser acompanhado da fé. O meu filho não está lá ainda. O meu filho não é o homem que eu gostaria que ele fosse. A minha filha ainda não é a mulher que eu gostaria que fosse. Mas eu o vejo pela fé. E agora eu vou construir isso. Eu estou construindo. Eu ainda não estou vendo, mas eu vou ver. Esse é o propósito. Então, quando a gente vai formar um filho homem, lembre, você está formando um filho homem. Se você formar um filho homem semelhante a Cristo Jesus, ele vai ser um melhor pai, ele vai ser um melhor marido. Você vai ter netos abençoados. Porque você e eu, como pai, estamos fazendo aquilo que Deus nos ordenou. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, não desista, mas o meu filho está adolescente. Nunca é tarde para recomeçar. Dentro do curso de Educação de Filhos, tem uma lição que fala arrependimento, perdão e restauração. Quando eu e você nos arrependemos, pedimos perdão, há restauração. E a Bíblia fala que ele vai fazer remir o tempo. Eu gosto demais disso, porque a misericórdia de Deus, Danilo, nos alcançando. Então, forme filhos homens. Por quê? Forme filhas mulheres. Por quê? Porque a sociedade está clamando por homens e mulheres diferentes da maioria. Se eu e você estamos na média da maioria, certo? Se você olhar e você estiver na média, então você não está bom. Nós temos um livro da UDF que se chama... Oh, Jesus. É do Mark Home. Tem o livro A Fé Começa em Casa, Igreja Mais Lar. Penso Laranja. Eu vou lembrar do nome do livro. Seja o Melhor Pai, é um outro livro que eu li lá. Grave a fé no coração dos seus filhos. Coração dos seus filhos. E aí, no primeiro capítulo desse livro, ele fala assim, Danilo, a diferença do pai bom para o pai excelente. Aí ele fala assim, o pai bom joga a bola com o filho. O pai bom vai na apresentação da escola com o filho. O pai bom brinca de pole com a filha. O pai bom solta pipa com a filha. O pai bom passa o final de semana com o filho. O pai bom constrói uma casinha lá na árvore. O pai bom vai jogar bola com ele. O pai bom vai levar o filho para passear no centro. O pai bom vai dar uma volta na praia com os filhos. Vai fazer um acampamento com os filhos. Aí a pessoa olha assim, mas espera aí, eu não faço nada disso. Então qual que é o pai excelente? Sabe qual que é o pai excelente? O pai excelente é aquele pai que tira o filho da morte e leva para a vida. Por isso que é grave a fé no coração dos seus filhos. Se eu fosse resumir essa live no que é mais importante para você formar o seu filho um homem e para você formar da sua filha uma mulher, é você gravar a fé em Jesus Cristo no coração dos seus filhos. Eu digo para você que não existe nada mais importante do que o meu pai colocou no meu coração. Foi implantar a fé, a devoção, a honra e o princípio da palavra de Deus na minha vida. Meu pai fazia devocional comigo, Danilo. Comigo não, nós somos em 7 irmãos.
E todos os dias nós somos o Sul, né? Joinville, Santa Catarina, você sabe disso. E todo dia meu pai fazia com que nós todos levantássemos às 4 horas da manhã para fazer o devocional. E não era uma opção. Ou vinha por bem, ou depois tinha uma conversa um pouquinho mais ajustada. Intensa. Certo? Depois, certo? E aí eu queria dizer para você assim, eu como jovem, adolescente, eu entendia, amanhã eu vou levantar às 4 horas da manhã, que legal, nós vamos lá fazer devocional, cantar 3 hinos da harpa, lição bíblica da escola dominical, o pai ensinava, aí depois orava com a gente, por que às 4 da manhã? Porque eu tinha irmãos que começavam às 5 da manhã, então eles iam trabalhar e nós voltávamos para a cama, porque eu era o mais novinho. Então, você acha que eu tinha essa vibração? Poxa, tá legal, amanhã, nada, eu queria era dormir. Certo? Domingo de manhã eu queria assistir a Fórmula 1, porque naquele meu tempo tinha Ayrton Senna. Valia a pena assistir a Fórmula 1. Sabe onde que era a Fórmula 1? Lição bíblica da escola dominical, 9 horas, 11 horas. Qual que era o horário da escola da Fórmula 1? Das 9 às 11. Só que era inegociável. Entende? Por quê? Porque o meu pai, ele veio do mundo, ele conheceu a Cristo, ele não queria que nós, filhos dele, conhecêssemos o mundo. Então, eu queria, se eu fosse resumir, assim, esses 30 primeiros minutos aqui que a gente está conversando nessa live, mais importante que você pode dar ao seu filho, ensinar ao seu filho, é gravar a fé em Jesus Cristo no coração dele. O resto, todos os demais, vai vir atrás de um processo que também você vai ser o canal. Mas nós fomos gerados para sermos pais que geremos filhos para a glória de Deus. Então, formar um homem que vai ser sacerdote na casa, o dia que ele casar, a primeira coisa é formar um homem apaixonado por Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Eu queria só colaborar com o que você está dizendo, né? Nesse tempo aí, eu e Gabriela acabamos dedicando um pouco mais de tempo para fazer o processo com as crianças, né? E a gente tem visto como elas têm crescido, não só em conhecimento, né? O Samuel nos surpreendeu, já está lendo razoavelmente bem para a idade dele, mas assim, na fé também. Como aquelas historinhas que a gente conta para ele toda noite, que a gente às vezes pensa que eles não estão escutando, mas que a gente vê que está guardado lá, né? A gente teve a oportunidade de ver alguns momentos desse tipo, né? Na minha casa, né, o meu pai fazia culto e meu irmão dormia. Quando ele dizia, vamos orar para terminar, meu irmão dormia. Lá em cima da mesa mesmo. Mas assim, estava proclamando a palavra, estava ensinando, né? E aí o caráter todos os meus irmãos são bem firmados. A gente não vê nenhum com nenhum tipo de desvio, né? E eu acho que assim, o caráter, a formação do caráter, né, é um grande trabalho para os pais. E quando a gente se pega nos livros de hombridade, esse termo caráter, né? Vamos ter um caráter de Deus, vamos ser mais semelhantes a Deus. Isso fica muito, muito evidente, né? É tanto que eu peguei hoje para ler um livro que foi dado por um amigo meu, né? Não sei se o meu amigo lembra, mas... Ainda não é um curso, mas no dia que for um curso, vai ser um curso fenomenal. Vai ser lançado esse ano. Olha aí, coisa boa. Quero desejar você, um homem que está escutando aí, esse daqui é o melhor e o pior livro que eu já li para um homem, tá? Tá? Por quê? Porque primeiro eu me achava um marido irresistível, né? O título do livro é Marido Irresistível. Eu me achava que eu era um marido irresistível porque eu fazia todas as coisas, né, que o marido deveria fazer, né? E até minha esposa dizia que eu era, mas à medida que a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, vai se aprofundando no que Deus espera de um homem, a gente começa a ver que ainda precisamos melhorar. Precisamos ter um relacionamento melhor, né? E hoje eu peguei esse livro aqui para a gente tentar conversar um pouquinho sobre ele, e eu vi que eu acho que eu preciso reler ele, não agora só como um olhar de marido, porque na época eu não tinha filho, eu olhei muito com o olhar de marido, mas como um olhar de pai, né? Até no livro aqui ele diz assim, para o homem que deseja saber o que seu pai não pôde lhe ensinar, que as mulheres não conseguiram lhe falar e que o seu pastor gostaria de dizer. Né? Em particular.
o caráter é algo que, pelo menos o CMN reforça muito, o CRAU também reforça muito, né? E assim, nós como pais, para podermos ensinar e formar um bom caráter, nós temos que ter esse caráter formado em nós, né? E eu acho que aí você tem alguns exemplos, né, de vários homens que têm se transformado do caráter através dos cursos, né? Assim, eu acho que o primeiro exemplo que eu poderia dizer sou eu mesmo, sabe? No sentido de como foi impactante para mim, né, o curso do Currículo Hombridade, né, Danilo? Eu fiz o curso do Casados para Sempre, isso foi 2003, por aí. Foi muito bom para mim. Depois eu fiz o Educação de Filhos, que a minha filha logo nasceu. Acho que foi 2002 o Casados, 2003 o Educação de Filhos. Depois eu fiz o Crown, Finanças, né, que você mencionou agora, né? E tanto o Casados quanto a Educação de Filhos foram de instrução. O Casados porque nós não estávamos passando por dificuldades no casamento. Então, ele foi aquele que deu um upgrade. Educação de Filhos foi como instrução porque a nossa filha tinha acabado de nascer. Então, nós pegamos aquela criança, né, aquele bebê, e falei, como é que eu vou ensinar ela? Né? Então, Educação de Filhos foi esse. O Crown já não. O Crown já foi confrontador. Porque o meu comportamento e da Gladys, né, principalmente o meu como sacerdote, estava completamente não, muito fora. Muitas coisas estavam fora, certo, dos princípios de Deus. E aquilo foi muito confrontante para mim, sabe, na época. E aí eu peguei, né, e eu com a Gladys entramos em um profundo arrependimento, nos arrependemos diante de Deus, pedimos socorro do Senhor, e o Senhor nos socorreu. Foi um ano muito abençoado para a gente. E depois a gente ministrou o curso do Crown durante 5 anos seguidos, porque eu queria que todo mundo, todas as pessoas que eu conhecesse, experimentassem aquilo que a Gladys e eu estávamos experimentando através da ferramenta do Crown. E aí, em 2009, eu fui fazer o curso do Homem ao Máximo. Então, eu já achava, Danilo, que eu já estava, assim, muito bem, digamos assim, né, como pai, muito bem como na questão de gerir as finanças pelos princípios de Deus. Eu lembro até que nós fomos para um evento da Universidade da Família, lá em Sumaré, e aí foi no lançamento do mapa financeiro, né? E nós estávamos, acho que uns 4 anos ministrando o Crown Finanças, né? E aí, quando nós olhamos o mapa financeiro, eu com a Gladys, assim, olhamos, né? Eu acho que nós estávamos na fase 5 do mapa financeiro e nós vibramos, assim. Por quê? Porque aquilo que a gente aprendeu foi acompanhado da fé, certo? E nós estávamos colocando em prática, né, à risca, todos os princípios que nós tínhamos aprendido do Crown. Lembro que teve um ano lá no Sul, né, eu sempre falo isso, que a gente comprou tantos livros do Seu Dinheiro que todo aniversário as pessoas já sabiam qual era o presente, né? Podia até mudar a embalagem, né? A cor da embalagem, se era para homem, se era para mulher. Mas normalmente o livro que a gente dava era O Seu Dinheiro, porque eu ansiava para que as pessoas que nos relacionavam, meus parentes, meus irmãos, minha família, experimentassem aquilo que a gente estava experimentando. E aí, quando eu fui fazer o Homem ao Máximo, né, eu fui fazendo uma outra denominação, Danilo, que eu queria levar para a nossa igreja, e eu fui literalmente, assim, moído pelo Senhor, porque confrontou demais com o meu comportamento, sabe? Aquelas coisas que estavam escondidas, Deus trouxe à luz. Desde a primeira lição, sabe? Então, uma primeira lição que fala sobre os 5 pecados, a sentença forte, depois veio a síndrome da Playboy, 10 ordens, 5 sugestões, que rombo foi aquele na porta, a lição do sacerdócio me pegou demais, pais ausentes, caricatura de pai, né? Aí veio lá, pare e olha, escute, né? Eu lembro, Danilo, que eu trabalhava, eu era supervisor em ferramentaria, e aí quando alguém vinha perguntar alguma coisa para mim, né, eu nem olhava para a pessoa, tava sentado fazendo uma programação aqui, então eu já dizia assim, vai lá, aperta nisso, pega tal isso, faz assim, 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 que a peça vai ficar boa. Então, eu não tinha, aí quando chegou na segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, Danilo, o cara veio perguntar assim um negócio para mim da Fresa CNC que estava com problema, e eu falei assim, aí eu virei a cadeira assim, falei, vamos lá, tá na máquina? E o cara quase olhou para mim e falou assim, mas está tudo bem? Porque de uma certa forma, né, eu estava lidando com aquelas pessoas como se fosse uma mão de obra, certo? E aí você começa a ser impactado pelo Senhor. Então, a minha vida, de uma forma muito ampla, foi transformada pelo curso Homem ao Máximo. Para tanto, Danilo, que eu fiquei, principalmente eu, né? Eu sempre digo que a Gladys sempre foi melhor do que eu, né? Ok? Então, sempre quem precisou mais de mudanças foi eu aqui em casa, né? E a Bíblia, o Edwin Cole fala isso, né? O problema da casa é o homem e a solução da casa também é o homem, né? E quando o homem muda, né, a casa também muda.
E aí eu fiquei desencorajado, porque eu tive que abrir muitas coisas do meu coração. Algumas madrugadas eu passei com a Gladys abrindo o meu coração, sabe, Danilo? E aí a gente pegou e na época eu falei assim, amor, eu não tô com coragem de ministrar esse curso. Falei, vamos a Pompeia? Lá vai ter treino. Eu procurei na agenda, né? Tinha treinamento aqui com o pastor Zé Maria e a Leia, do Currículo Hombridade. Falei, vamos para Pompeia, amor. E se Deus ministrar o nosso coração lá em Pompeia, e aí a gente abre o grupo. Se o Senhor não confirmar no meu coração, amor, eu não vou abrir grupo, porque é muito profundo, mexe em muitas coisas. Eu não me sinto preparado para isso e tal. E aí viemos para Pompeia, né? São praticamente 700 quilômetros, 680 quilômetros de Joinville até aqui. E aí Deus usou o pastor Zé Maria, como sempre, né? E a Leia, né? Um casal muito especial. E Deus ministrou muito ao meu coração. Foi um negócio, assim, Danilo, inesquecível. Eu nunca vou esquecer daquele final de semana. E aí, Danilo, eu fui para o Sul, né? E cheguei no Sul e abrimos um grupo, né? Eu com a Glésia, um grupo, e nós dois, ela com mulher única e eu com o meu máximo. Certo? Com aquela paixão dentro do nosso coração, sabe? Aquela coisa gostosa. E eu selecionei pessoas da igreja para fazer o curso comigo, né? E aí nós queríamos fazer o coffee break junto, Danilo, e a gente não conseguia. Porque a presença do Espírito Santo era tão preciosa dentro do grupo. Aqueles homens abrindo seus corações, Danilo, assim, era homem chorando. Aí começou Deus derramar o Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens começaram a ser batizados no Espírito Santo dentro da sala. E começava a sair pelos corredores falando em novas línguas. Era um negócio, assim, extraordinário que Deus fez. Sabe, Danilo? Eu fiquei, assim, extasiado. E aí, no outro dia, outra semana, era homem chorando. Eram as mulheres dizendo assim, o que está acontecendo com meu marido? E as mulheres chorando lá. E aquilo me, sabe, acendeu aquela chama, né? O símbolo do CMN é uma chama, né? E aquela chama acendeu no meu coração, Danilo, que eu não queria... Ainda no próximo semestre, eu abri 5 grupos. Porque eu queria que os homens experimentassem aquilo que eu estava experimentando. Porque se os homens, a minha visão era, se os homens mudar, a casa deles vai mudar. Os seus filhos serão educados de uma forma diferente. Os seus filhos serão abençoados pelo sacerdote da casa. Porque agora esse homem está sendo desintoxicado, esse homem está sendo curado pelo Senhor, esse homem está sendo transformado pelo poder de Jesus Cristo, certo? Porque o curso é só uma ferramenta, não é o curso que transforma, quem transforma é Cristo Jesus, é Ele que tem o poder, é a apelação do poder do Espírito Santo. Então esse homem agora, sendo curado, sendo transformado, sendo levantado como sacerdote na sua casa, ele vai ter a unção, a sabedoria, a graça e a virtude de Deus, junto com a autoridade que já foi outorgada por Deus sobre a vida deste homem, e ele vai gerar filhos para a glória de Deus. Então, eu lembro de um curso, que eu estava dando curso em Joinville, eu estava dando curso em Itajaí, estava dando curso em Brusque e Botuverá. Eram 4 cidades que eu estava dando, né? Em torno de 150 quilômetros, mais ou menos. Então, cada dava segunda-feira num dia, terça eu dava no outro, quarta eu dava no outro, quinta era meu dia de folga, sexta no outro e domingo no outro lugar, né? E aí, Danilo, eu lembro que eu fui dar aula de sacerdote, né? Numa lição de Itajaí, tinha um pastor que estava fazendo conosco, tinha um grupo de pastores, né? Eu nunca vou esquecer daquela cena, assim, ele falou assim, eu sou sacerdote na minha casa, mas esse sacerdote que está falando aqui na lição eu ainda não sou. E eu lembro que ele estava chorando, assim, sabe? E aí a gente pôde ministrar o coração nesse homem. E assim, choramos junto naquele dia, sabe? Era um choro. Toda segunda-feira à noite era choro, sabe? E aí aquele homem começava a abrir o coração, sabe, Danilo? Não é uma coisa forçada. É uma coisa pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E Jesus convencendo aquele homem. E Jesus dando uma nova oportunidade para aquele homem, ampliando o seu leque como sacerdote. E aí esse homem, agora curado por Senhor, Danilo, é que vai dar frutos para o reino. Por isso que a gente começou que a coisa mais importante que um homem pode fazer é implantar a fé em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então essa foi a revelação que Deus deu ao Edin Cole, lá na década de 80. Se o homem mudar, a casa vai mudar. Se o sacerdote assumir a posição, a casa vai mudar. Certo? O Deb está lançando um livro, até a Crise do Menino vai lançar esse ano, fala da importância do papel do homem, do pai na família. Ele vai mostrar na estatística qual que é a diferença de uma família que tem a presença desse homem, do pai, e a não presença, qual que é a diferença?
Então, eu queria dizer muito para você que está nos ouvindo, vale a pena você exercer o sacerdócio. Hoje nós estávamos no nosso devocional, né? E ele fala assim que a gente tem que fazer, ir fazendo, mesmo que a gente ainda não tenha todas as habilidades. As habilidades, elas serão construídas. Uhum. Só que mesmo que você não tenha todas as habilidades, você, como homem, sabe e tem mais sabedoria do que o seu filho. Então, você pode transmitir algo para ele. E se você não sabe como, peça a Deus. Ele vai ensinar você a alcançar o coração do seu filho. Esse exemplo que você falou do pastor aí me lembra muito o meu, quando eu estava lendo esse livro, né? Porque eu realmente, assim, eu não sou isso aqui que Deus quer para mim. E aí eu tive que me prostrar, tive que conversar com Gabriela, tive que pedir perdão a ela por determinadas coisas que eu fazia, né? Coisas que muitas vezes eu achava que não era nada demais, que ela nunca tinha tido coragem de me falar. Mas na hora que eu abri o meu coração para ela, ela também pôde dizer realmente isso aí me fazia mal. E aí o nosso casamento melhorou. E assim, na questão da educação de filhos, tem muitos pais que falam assim, eu ensino todo dia, eu ensino todo dia, eu ensino todo dia, ele não aprende, né? E assim, eu queria voltar até na questão do caráter, né? E talvez na primeira lição, os 5 pecados do homem ao máximo, porque comigo aconteceu, Marcos, já 2 situações que Deus bateu bem forte no meu coração, que a primeira foi, toda vez que o meu filho falava alguma coisa, fazia alguma coisa errada, eu dizia, isso é feio, filho. E um belo dia ele chegou para mim e disse, eu sou feio. E eu fiquei perguntando quem era a pessoa que estava dizendo isso para ela. Né? E, na verdade, depois que eu fui orar, e Deus me disse, não, é você mesmo que está dizendo isso a ela. Não é o que você quer dizer, mas é isso que você está passando para ela. Teve uma outra situação que Gabriela estava com enxaqueca e eu não queria que os meninos fossem até ela, porque eu queria deixar ela reservada. E eles me perguntaram, pai, cadê mamãe? E eu disse, não sei, fique aqui comigo. Na verdade, eu sabia. Então, na verdade, eu estava fazendo uma mentira e eu estava ensinando eles a mentirem. Né? Então, a questão do caráter é muito importante para o pai, porque muitas vezes o pai quer ensinar, mas devido ao seu caráter estar fragilizado, ele acaba ensinando o contrário. Né? E aí tem os 5 pecados que impedem a gente entrar na Terra Prometida, né? Que é a primeira aula do Mamassa, que a gente pode ver claramente que nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos aquilo que nós podemos melhorar para que a gente tenha filhos mais saudáveis, filhos mais fortes, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Isso é muito importante. Uma coisa, só voltando aqui no Marido Irresistível, né? Eu li esse livro, acho que foi em 2013, 98. Eu acho que foi em 2013. Você me deu em novembro de 2013, você me deu. Eu lembro que eu li esse livro, né? E eu ia fazer 18 anos de casado. E aí o que acontece? Eu li esse livro e a Gladys me deu esse livro de presente, né? E eu comecei a ler esse livro, já estava trabalhando aqui na Universidade da Família. E aí eu fui tremendamente impactado por esse livro, sabe? Impactado. E aí ele fala sobre amor, ele fala sobre você ser um marido, ele fala sobre muitas áreas, né? É um dos livros que eu mais faço propaganda, né? Desse livro, porque eu acho que toda mulher gostaria de ter esse marido irresistível, né? Você que está aqui. E aí o que acontece, né? Eu fazia 18 anos que eu não fazia uma lua de mel com a Gladys. Tinha feito quando nós casamos e estávamos fazendo 18 anos de casado, né? Agora fizemos 24 anos, dia 1º de junho. E aí eu queria fazer uma segunda lua de mel com ela. E aí eu comecei a procurar, né? E aí eu queria ir para Foz do Iguaçu, porque eu não conhecia Foz do Iguaçu. E aí liguei para um amigo meu que morava lá, e ele foi lá, e eu queria um hotel, né? Assim, com hidromassagem, com, sabe? Aquela coisa, né? Para lua de mel e tal. E aí a Bárbara, eu comecei a orar, né? E eu lembro que Deus foi tão bom que eu consegui um hotel assim por R$ 200 a diária, sabe? Aquele hotel com jantar, com café da manhã. E foi assim muito legal o hotel, né? E aí consegui passagem aérea, né? Azul, lá tinha uma passagem aérea que eu consegui, a outra eu consegui também. Deus foi provendo todas as coisas. E quando eu estava pronto, eu fui falar para a Gladys. Aí a Gladys falou assim para mim, tá, e a Gabi? Eu falei, a Gabi vai ficar com uma família, já conversei com a família, a Gabi vai ficar com a família.
Não, mas a Gabi, pensa bem como é que a gente vai deixar a Gabi aqui, a Gabi é nossa filha, né, a Gabriele, né? E tal, eu falei, não, amor, é uma lua de mel. A lua de mel vai o casal, certo? E aí tal, né? Aí fomos viajar, conseguimos deixar aqui. Aí namoramos, aí comemos a hora que a gente queria comer, ia dormir a hora que a gente queria dormir. Acho que foram 3 dias que a gente ficou lá. Deus proveu outros mimos pra gente lá. Foi um negócio fantástico. Quando chegou no segundo dia, eu lembro que nós estávamos jantando assim, né? Aí a Gladys olhou para mim assim e falou assim, poxa, nós estávamos precisando disso, né? Só por favor, não demora mais 18 anos para a próxima. Então você, né, que é mulher aí, que está querendo que o seu marido melhore, dê um upgrade nele, dê um livro Marido Irresistível para ele, peça para ele fazer o curso do Homem ao Máximo, o curso do Vencedores, o curso do Homens Fortes em Tempos Difíceis, porque nós precisamos aprender. É verdade. Nós também estamos no processo, assim como o Gary Ezo fala, né, que educação de filho é um processo, nós homens também estamos no processo. E tem coisas que não são tão naturais para nós. Nós somos diferentes, né? Eu li um livro do Craig Hill, muito bom, né? Duas Pulgas e Nenhum Cachorro, que ele fala sobre a linguagem tópica e relacional, né? Então, esse também é um livro que ajuda muito. Mas vamos voltar para a primeira lição, para voltar ao centro do que você tinha falado, né, Danilo? Sobre o homem ao máximo, né? É que a gente vai... A UDF, eu sempre digo assim, né? Graças a Deus, eu tenho o privilégio de circular em praticamente todos os cursos da Universidade da Família. Eu tenho lido muitos livros, né? Inclusive, hoje o Joe passou um vídeo sobre a importância da leitura, né? E o Edwin Cole fala aqui nesse livro que o homem que não lê é um ganho no reino da ignorância. Então, Deus não nos fez para sermos ignorantes. Deus nos fez para sermos homens influenciadores. Então, para eu e você sermos influenciadores, nós temos que ter o conhecimento. Então, coloquei no meu coração e anotei, né? Porque se você não anota, você não assume o compromisso. Então, eu coloquei um compromisso desse ano. Ano passado já fiz isso. Eu dei uma parada no começo do ano e agora comecei de novo de ler um livro por semana. Então, essa é a minha meta, né? Ler um livro por semana. E a primeira lição, o Danilo mencionou sobre a mentira. E a primeira lição, ele fala sobre 5 pecados que impediram os homens de entrar em Canaã. Certo? O que é Canaã? A Canaã era tudo de bom naquela época. Canaã era o lugar da promessa para o povo. Então, o primeiro pecado é a cobiça, depois a idolatria, pôr o Senhor à prova, imoralidade sexual e murmuração. Então, quando você mente, porque você vai falar para o seu filho que você vai fazer alguma coisa e você não faz, isso, ele não entende que você não fez, ele entende que você está mentindo. Então, você está cobiçando aquilo que é mais importante para você, porque ao contrário da cobiça é o amor. E o amor ele quer servir ao outro, ele não quer ser servido. Então, nós precisamos aprender a isso, porque o amor é sempre doador. A cobiça, ao contrário, ela quer sempre receber. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, versículo 5. Então, esse amor é que, quando você fala a verdade, e aqui o Edwin Cole também fala no livro Tesouro, ele fala assim, se você errou, procure corrigir imediatamente, não deixe para depois. Certo? Porque pode alguma coisa mudar. Você prometeu que ia jogar bola com seu filho no sábado na praia. Aí chegou no sábado, na sexta-feira, o seu chefe pediu para você fazer uma coisa que não tinha como adiar. Chega para o seu filho, pai, pai assumiu um compromisso com você. Mas infelizmente aconteceu assim, assim, assim. Nós podemos mudar esse horário de amanhã para a gente ir no domingo ou ir no outro dia que você pode? Então, o papai está assumindo um compromisso, ou seja, você não mentiu. Você falou a verdade. Quer ver uma coisa que é muito comum? Eu sei que na sua casa não acontece, né? Ele fala assim, né? Você está no mercado e o seu filho se pede para você. Ô papai, compra isso aqui para mim. Papai não tem dinheiro. Aí quando você vai pagar, você abre a carteira e está cheio de dinheiro lá. Ou seja, você está ensinando ao seu filho um princípio que não é legal. Então, o que você vai falar? O Gary Ezo falou isso para a gente lá em Curitiba, né? A educação na forma positiva. O papai não tem dinheiro para isso. Mas vai chegar um momento que você vai poder ter. Certo? Então, sempre firmando o positivo, aquilo que você vai chegar para o seu filho. Nunca firmando, não, sabe? Aquela coisa de você jogando esperança. Certo? Então, é isso que eu gostaria... fala palavras de vida, né?
palavras de vida, não palavras de morte. Isso. Né? Então, acho que isso que é muito fantástico, sabe? Uma coisa só importante, tá, queridos, que vocês que estão nos assistindo, lembre-se que é um processo. Eu sei que o Danilo já está bem melhor do que eu, né? Mas eu preciso Não. no processo, né? Aprendendo, caminhando, né? E por isso que eu decidi no meu coração, desde o ano passado, até comentei com você isso, né, Danilo? De repassar os cursos da Universidade da Família. Né? Eu com a Gladys fizemos ano passado a escola de coordenadores, né, do Veredas, onde passa vários seminários, foi muito bom para nós. Ministrei um curso do Crown, fazia 10 anos que eu não ministrava um curso do Crown. Inclusive, um homem entregou a sua vida para Jesus dentro do curso do Crown. Né? O Danilo é treinador do Crown também. Né? Então, comecei a fazer todos os cursos novamente, ministrei o curso do Homem ao Máximo, até falei para a Gladys, fazia tempo que eu não ministrava o curso completo do Homem ao Máximo, foi assim, me apaixonei de novo. Estamos ministrando o Crown, estamos ministrando Vencedores, o Coragem, vamos começar um grupo agora do Poder do Potencial, porque nós precisamos. Sabe, o que eu queria passar para você, e não pare por causa da pandemia. Sabe, assim como nós estamos fazendo essa live, hoje tem muita tecnologia que pode ser usada para a gente fazer um grupo pequeno de uma forma online, ou de uma forma semipresencial. Mas o que não dá para a gente parar, porque se eu e você pararmos, a Bíblia fala assim, lá em Provérbios 19, 27, foi um texto que eu li, eu recitei para a gente no começo, que ela fala assim, ó, se você parar de aprender, meu filho, logo esquecerá o que já sabe. Na versão NBI, ele fala assim, se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se da palavra que dão conhecimento para você. Então, não basta fazer uma vez só. Por quê? Primeiro que muitas vezes você não consegue colocar em prática tudo que você aprendeu. Então, a gente vai por partes, a gente vai cada vez fazendo. Então, lembre, né? A gente começou com a ideia aqui dessa live de você formar do seu filho um homem. Primeira coisa, só vamos resumir, né? Primeira coisa que eu gostaria de instruir para você. Não existe como você ter uma família plena sem Cristo Jesus. Primeiro passo que um homem precisa dar para poder educar os seus filhos com princípios verdadeiros é entregar a sua vida para Jesus Cristo. Então, o primeiro passo, a melhor coisa que tem se chama exemplo. Então, você como homem, entregando a sua vida, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você vai dar um exemplo grande para o seu filho. Segundo passo, você ensinar essa fé que foi colocada no seu coração em Cristo Jesus, no coração dos seus filhos. Terceira coisa, você ser exemplo, quer mostrar para o seu filho que você o ama. Ame a mãe deles. O maior presente, a maior forma de você mostrar para o seu filho que você o ama, que você quer formar dele um homem, ou você vai formar da sua filha uma mulher, é mostrando para eles o quanto que você ama a sua esposa. Porque se você amar a sua esposa, o seu filho vai querer ser um futuro marido igual a você, e a sua filha vai querer procurar um homem para ser marido dela igual a você. Então, o exemplo vai fazer toda a diferença. E eu queria também, nós estamos chegando no final, né? Voltar com a frase que eu comecei. A perseverança sempre sobreviverá à perseguição. Não basta você começar o processo. Continue. Lembra que é um processo. Você está em treinamento. Você está formando. Ok? Então, essa formação que você está fazendo na vida do seu filho, você vai fazer por pelo menos 20 anos. Mas você vai ver o resultado. Agora nós fizemos 24 anos de casado. A minha filha foi no mercado, Danilo, comprou os ingredientes, fez um jantar para mim, para a Gladys, com luz de velas, preparou para um prato de entrada, um prato principal e uma sobremesa para a gente. Tudo foi ela que fez. Na verdade, deve ter ficado bom, viu? Ficou uma delícia. Sabe, foi emocionante, porque eu e a Gladys ficamos emocionados. A gente viu o resultado de quase 18 anos, certo? Indo aparecendo fase por fase, fase por fase, fase por fase, certo? E tem dado certo. E se deu certo comigo, se está dando certo com o Danilo, eu tenho certeza que essa palavra aqui, ó, vai dar certo para você. E a UDF, ela tem, Deus deu outros homens fantásticos, né? Como já citei o nome dos líderes internacionais, foi que eles tiveram a sabedoria de Deus para transformar isso numa forma bem simples e prática para nós. Amém. Então, já está, infelizmente, acabando nosso tempo, né?
Mas eu queria reforçar, né? Uma das coisas que me inspira a seguir, né? E o Marcos tem me ensinado muito, essa questão de você buscar conhecimento de todas as áreas, né? Eu estou fazendo o Habitudes 2 agora, Marcos, e como tem sido confrontante ao meu coração, né? Eu que sou o sacerdote da casa, tenho cargo de liderança no trabalho, na igreja, então muito importante a gente estar aprendendo todas as áreas que a UDF tem nos dado, porque aí a gente vai conseguir ser um homem, né? Segundo o coração de Deus, e formar novos homens, Uhum. tanto dentro da Uhum. nossa casa como fora dela, né? Nós temos um Que- minutinho aí, queria agradecer a todos, e aí deixar para Marcos dar o seu abraço pro pessoal, e se puder orar também, Marcos, para a gente finalizar. Muito obrigado primeiro, tá, Danilo? Que Deus te abençoe. Obrigado pelo carinho. Amo você, Gabi, Também. Davi e Samuel. Um abraço a todos vocês e um beijão aí na tua mãe aí que acabou de entrar. Um beijão, Carla. Deus abençoe. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a cada um daqueles que estão nos ouvindo ou assistindo, Pai. Aqueles que estão sem esperança, que o Senhor renove a sua esperança. Aqueles que não Amém. sabem o que fazer, que o Senhor possa dar oportunidade a eles, Pai, de poderem também fazer um curso desses e aprender a como ser um pai, uma mãe melhor e assim nós construirmos famílias melhores. Quero abençoá-los nessa noite, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, e que sobre você o Senhor levante o seu rosto e lhe dê a paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Vou deixar gravado no Instagram e no meu canal do YouTube, para quem não assistiu todo, tá? E Marcos, abraço, mora no meu coração, você e Abração, sua querido. família, tá?